Olá, pessoal. Novamente estamos aqui, continuando a nossa conversa sobre valoração de tecnologia, valoração de propriedade intelectual. Gostaria de fazer aqui algumas observações antes de iniciarmos nossas metodologias propriamente dito, ou continuarmos em nossas metodologias. É na discussão que envolve valor e preço. Eu, pessoalmente, eu prefiro um outro conceito. Eu prefiro o valor de uso e valor de troca. E o que significa essas duas coisas? O valor de uso significa o valor que aquele bem, aquele intangível possui intrinsecamente. Ou seja, que benefícios, por exemplo, concretos, aquele bem, e eu vou usar o termo bem porque é mais fácil de entendermos, que benefícios aquele bem vai trazer diretamente. E existe o valor de troca. O valor de troca é aquele valor aonde é o valor aonde as pessoas estão dispostas a pagar por aquele bem. Então, por exemplo, é muito comum isso na área de marcas, né? E quem já fez compras racionais, de forma racional, por exemplo, vai comprar uma calça. Você vai comprar uma calça jeans, você vai comprar uma calça jeans na loja de fábrica, onde você vai pagar X, ou você pode ir numa loja onde eles pegaram aquela calça e colocaram uma etiqueta, uma marca. E aí você paga 5x, 10x, porque você está disposto a pagar por aquilo. O que eu quero chamar a atenção? Vejam que não é racional. E isso não é uma questão intrínseca do ser humano apenas, mas é intrínseca ao sistema em que vivemos, aonde o bem, a mercadoria, possui uma atração que é, sim, subjetiva. Então, nunca subestimem, como eu sempre disse a vocês, nunca subestimem as questões subjetivas. E elas interferem nisso. Elas interferem no valor, né, que você dá a um determinado bem. Então, não adianta eu ter uma tecnologia, um bem, uma invenção, aonde eu não tenha absolutamente nada, nenhum interesse por parte das pessoas em utilizar aquela solução, aquela inovação. Então, isso é muito importante no momento em que você vai criar um método de valoração. Entender que existe a componente racional, que é aquela que, em geral, nós trabalhamos, mas existe a componente irracional. Essa componente irracional, ela é normal, ela faz parte do jogo. E muitas vezes, no momento que você vai negociar, no momento que você vai justificar, você pode ter surpresas. Então esteja preparado para essas surpresas, porque essas surpresas são inerentes ao valor de troca e não ao valor de uso. E para exemplificar aqui, né, como vivemos na questão da intangibilidade, aqui vocês veem, né, aqui um print. É um print antigo, mas eu gosto de mantê-lo. O que importa é o lapso de tempo, né? O momento aonde eu tirei esses dois prints. Percebam o seguinte: aqui vocês já devem ter, todos de vocês devem ter ouvido falar nessa plaquinha no Arduino.
né? Essa não é a plaquinha mais recente. Existem outras tecnologias, outros Arduinos, tem o Raspberry Pi, cuja característica justamente é isso que vocês estão vendo aí. O valor do hardware é extremamente baixo. Veja, esse aqui, né, hoje em dia, esse valor vocês conseguem, $29 está caro, né? Vocês hoje conseguem isso aí por $12, $10, uma plaquinha dessa de Arduino. Mas não importa. Não importa que no mesmo dia que eu tirei esse print, aonde vocês têm a placa, o hardware, eu fiz um print de um livro sobre como utilizar essa placa. E o livro custa quase $45. Então, praticamente o dobro do valor do, o dobro do valor da plaquinha em si. Observe isso, né? Na hora que você vai criar, você vai estabelecer esse valor. Observe que não há surpresa aí. Não há nenhuma surpresa aí. Nós vamos, quando falarmos sobre marketing de inovação tecnológica, nós vamos voltar nisso. Não há surpresa, porque justamente o que você está pagando nesse livro não é o papel, né? Você está pagando né, a transferência de conhecimento, para que você pegue aquela plaquinha que, se você não souber usá-la, ela não vale nada, né? É um monte de chips. E eu brinco sempre que é mais caro uma grama, um quilo do pinhole do que o quilo o quilo de microprocessadores, chips microprocessadores. Então, esse é o ponto. Sempre tenho isso em mente, sempre tenho isso em mente. E aí temos a questão do valor da propriedade intelectual, ou seja, o valor de você controlar, de você ter uma patente, por exemplo, em que você controla o uso de um determinado bem. Então, vejam, nós temos o valor do bem, o valor de como utilizar o bem e o valor, né? O valor de você ter uma restrição, um controle sobre esse bem. Você ter essa exclusividade. Observem que aqui, pessoal mais velho deve ter tido contato com essa fita. Essa fita chama-se Betamax. Ela foi uma patente da Sony. A Sony, ela era uma fita cassete de ótima qualidade, só que a Sony optou em mantê-la sob controle e exercer efetivamente o direito de propriedade intelectual. Então, ela coibiu, né, ela restringiu o licenciamento da Betamax, dessa tecnologia de gravação de videocassete, e ela restringiu né, esse mercado, dizendo assim, bom, as pessoas vão comprar o meu videocassete e vão usar a Betamax. E naquela época o conceito do uso do videocassete era para que você gravasse, né, da televisão um determinado programa. Vocês não sei se recordam nisso, mas era como a questão do vídeo da fita cassete. Você tocava uma música no rádio, você gravava aquela música para poder ouvi-la no momento que você quisesse. E o conceito do videocassete foi inicialmente esse: você instalava no seu aparelho de televisão e sabia que em determinado horário iria começar por exemplo, um filme ou
jogo de futebol, ou algo que você gostaria de registrar, ou mesmo as câmeras, né? As câmeras você, você tinha as câmeras de videocassete, eram caras, mas onde as pessoas gravavam, né? Faziam gravações, faziam filmagens. Isso já não era tão, já era um produto mais caro. O que era mais comum era você ter o aparelho de videocassete na sua televisão. Hoje eu tenho um VHS. Então, qual foi a diferença do VHS para o Betamax? O VHS não era tão bom quanto a qualidade de gravação não era tão boa. Em termos de robustez também não era. Mas optou-se, quem ainda tinha a tecnologia do VHS, optou em torná-lo livre, não ter controle algum sobre o produto, sobre a tecnologia. O que aconteceu? Surgiu uma... né, as pessoas optaram pelo VHS por uma razão muito simples, porque ele era mais popular, mais barato. E houve a popularização do VHS em função das videolocadoras, que era um conceito que a Sony não previu, né, a videolocação. E, de fato, as pessoas, a gente ia, né, você ia numa videolocadora, alugava por 2, 3 dias um filme num formato VHS. E isso só era possível em termos de mercado porque o VHS, a tecnologia do VHS era aberta. Então você tinha vários repetidores, né, vários videocassetes de várias marcas usando a tecnologia VHS, e só a Sony tinha o Betamax. E aí o Betamax sumiu. Então, esse é um caso interessante porque esse mostra que existe um valor também que a gente tem que levar em conta, que é o valor sobre o fato de você restringir, de você controlar ao máximo uma determinada tecnologia. Aí entra aquela questão que eu sempre falo para vocês, de você acoplar. Né? Você não tem objetos hoje, é muito raro vocês terem um objeto que tenham apenas uma solução. Então, o que você inviabilizou um produto? Porque uma das soluções possíveis era restrita. Então, aquele produto que você possuía, você acabou limitando o mercado. E, portanto, essa restrição gerou um valor negativo em termos de propriedade intelectual, no mínimo zero. Então, a patente do Betamax gerou prejuízo, podemos dizer assim. Enquanto que a liberação do VHS, ela gerou lucro, gerou um valor positivo. Mas aqui temos que tomar um determinado cuidado. Então quer dizer que, a princípio, então, não é bom. A princípio, então, não é, temos que tomar cuidado com patenteamento. Não, de novo. O problema da Sony não foi exatamente fazer com que a patente existisse. O problema foi a forma como ela exerceu o controle. E justamente de não enxergar que, se houvesse o controle no sentido de restrição do mercado, o valor desse controle seria negativo. Eu vou contar um caso para vocês. Uma pessoa que desenvolveu uma tecnologia de aquecimento solar me procurou certa vez no IPEM e pediu uma orientação sobre como ela deveria proceder em termos de proteção, né, a suas atividades. E que ele estava interessado em registrar a marca, né, porque ele gostaria de ter visibilidade, e além do que
ter um controle sobre a atividade profissional que eles, na verdade, eles lucravam com cursos, com justamente aquilo que eu mostrei a vocês, né? A diferença do livro sobre Arduino e o Arduino em si. Então, não havia interesse nenhum em se lucrar com o hardware em si, e sim com através de administrar cursos, como utilizar aquele equipamento de aquecimento de baixo custo. E eu falei sobre patente e ele, não. O engenheiro disse, não quero patente, sou contra a patente, eu acho que a coisa tem que ser livre. Aí tentei explicá-lo, né? Olha, não é bem assim. Né? Você pode fazer a patente e simplesmente liberar para todo mundo. A coisa você vai ter o controle, você vai saber, né? Você vai conseguir saber quem está usando, como está usando a sua solução. Não, a pessoa foi extremamente irredutível. Não, quero fazer patente, sou contra a patente, sou contra a patente. Ok. Encerrado o assunto, né? Não iria ficar aí polemizando à toa. Aí o que aconteceu? Uma pessoa entrou no site dessa associação que esse senhor representava, pegou o manual como construir aquele aquecedor e começou a vender, né? Começou a vender serviço e vender o aquecedor, que é justamente o que essa empresa não queria. Ela queria que quanto mais pessoas tivessem acesso, melhor. Né? A ideia não era restringir o conhecimento, mas atender uma eventual demanda em cima de cursos, etc. Na verdade, por trás seria um chamariz, né? Vamos dizer assim. Bom, aí essa pessoa veio me procurar e falou, e agora, o que eu faço? Sinto muito. Justamente a patente, no seu caso, serviria para que você pudesse chegar para essa pessoa e impedisse ela de fazer isso. Mas ela, o que ela está fazendo sem a patente é absolutamente legal, não há nada de ilegal no que ela está fazendo. A única coisa é que ela está, as pessoas que estão, né, o que o senhor pode fazer é, enfim, informar as pessoas que existe, que é gratuito, que o seu projeto é gratuito, que elas não precisam pagar por aquilo. Mas aí não é um problema seu. Então, aí eu tenho para vocês um exemplo aonde esse controle, o valor desse controle é um valor subjetivo. O valor desse controle ele não tem nada a ver com a questão financeira ou quantitativa, mas o fato de que a minha tecnologia eu quero que saber, pelo menos saber quem a está utilizando. Ou impedir que terceiros ofiram lucro com base na tecnologia que eu desenvolvi. Mesmo que a minha intenção não seja obter lucro. Então, isso é um dilema muito comum em instituições de pesquisa, em instituições públicas de pesquisa e ensino, onde as pessoas falam, mas eu não estou aqui para ganhar dinheiro, ou a função da instituição não é oferecer lucro. Ok. Sim, concordo. Mas vejam que existe essa questão do valor subjetivo, que é importante. E não é quantificável. Ou, eventualmente, pode até ser quantificável no momento em que um terceiro comece a oferir lucro com base no que foi desenvolvido, por exemplo, em uma instituição pública. E aí, sim, teríamos um valor a posteriori que certamente algum órgão de controle irá controlar, irá cobrar do agente público.
Então, nós vimos, né, que, voltando aqui à nossa questão, nós vimos que existem os métodos de valoração, né? Lembramos da árvore de decisões, valor médio esperado, e lancei essa provocação para vocês, né, do que está escrito aí. Então, para você provar, usando uma árvore de decisão, que essa frase, somente devemos patentear invenções que tenham retorno econômico, é uma bobagem. E, baseado nessa árvore de decisão, quanto tem que ser o valor esperado de uma invenção para que ela seja patenteada no Brasil? Então, aí os dados que eu já dei para vocês, assumindo que seja extremamente caro, que seja aí uns 15 mil reais para você fazer esse processo num escritório de patentes. Se você fizer sozinho, sem o auxílio de escritório, é bem mais barato, são só as custas do NPI. Você entrando lá no site do NPI, você vai ver quanto vale. Mas, enfim, nem sempre você tem a expertise e nem sempre é recomendável que você faça a coisa sozinho. E aí temos a solução, né, dessa. Então, no ramo, você tem com patente o ramo de cima, decisão de cima, e sem patente o ramo de baixo. Então, se eu. Nos dois casos eu tenho uma probabilidade P daquela invenção de bancada virar um produto, né? Virar um produto. E aí, veja, o que nós temos? Nós temos aqui que se eu optar pela patente, eu vou já ter um custo da patente, onde eu vou ter que subtrair do valor médio esperado desses eventos, subtrair do valor médio esperado encontrado aqui nesse ramo, o custo da patente para ter o retorno total. E aí eu tenho, se virou produto, eu vou ter um retorno. Se não virou um produto, eu tenho o retorno zero. Lembra-se que tem aquela cara daquele investimento capital de risco. Lembra aquele exercício que eu passei para vocês? Tem a cara daquilo. E, de fato, né? De fato, o investimento numa invenção é um investimento de risco. É inerente. Aí eu tenho embaixo, sem a patente. O que não significa, não significa que eu tenha, se eu não tiver patente, eu não vou ter produto. Eu tenho lá meu produto. Só que o retorno que eu vou ter, se ele der certo, é um retorno dele sem a patente. Aí, por isso que eu dei aquele exemplo ou eu digo sem a patente, é sem o exercício da patente. Se somente estamos preocupados na questão financeira, não uma questão de controle estratégico, etc, etc, etc. Então, esse é o valor, né? Esse valor sem a patente provavelmente pode ser que seja menor do que o retorno com a patente, mas lembrando aquele caso da Betamax, ele pode ser, sem a patente, ele pode ser maior. Nada impede disso. Nada impede disso. E aí, se ele for maior, é óbvio que isso tem que ser levado em conta na hora que você vai gastar dinheiro com essa patente. Então, resolvendo esta árvore de decisões,
Então, nós temos que o valor médio esperado desse ramal é R vezes P, porque aqui é zero. Então, o valor médio, o retorno total aqui, eu optando pela patente, será R vezes P menos o custo da patente. E isso tem que ser maior para que eu faça o depósito da patente. E isso aqui tem que ser maior do que se é o meu retorno sem a patente vezes a sua respectiva probabilidade. Aqui eu simplifiquei. Essa probabilidade poderia ser distinta, né? Eu poderia ter uma, né, o fato de eu ter a patente interferir na probabilidade de aquele determinado produto ter sucesso. Mas vamos simplificar isso. Aí, para que eu faça a patente, esse termo tem que ser maior do que esse termo aqui. Portanto, fazendo aqui uma álgebra bem simples, a probabilidade vezes R menos RSP, que eu vou chamar de delta patente, ou seja, o quanto eu vou ter a mais ou a menos, tendo o controle patentário, né? Então, esse delta P, esse delta patente é R menos RSP, vezes P tem que ser maior do que o custo da patente. E aí eu tenho que, esse ganho com a patente tem que ser maior do que o custo da patente, dividido pela probabilidade. Então, aqui fazendo um exercício básico aqui, fazendo um exercício básico, então, ou seja, em 20 anos, né, num período de 20 anos, eu teria que ter quanto? Quanto deveria valer o meu ganho com a patente? Para que valha a pena fazer esse gasto? Então eu tenho custo, se eu disse que é 15 mil reais o custo da patente, vamos supor, sendo bastante pessimista, só para ser pessimista, só para ser muito pessimista, uma coisa muito radical, eu teria, vamos dizer que tinha apenas 10% de chance, né? Apenas 10% de chance para que aquele meu produto desse certo. Então, em 20 anos, eu teria que ganhar com essa patente 150 mil reais. Aí vamos dividir isso por 20, vamos ter aí um valor de 7.500 reais por ano. Se pensarmos bem, esse é um valor esse é um valor bastante baixo, um valor ridiculamente baixo, né? E isto fazendo um cenário bastante favorável àquela afirmação de que patente é cara, que tem que valer a pena, blá, 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 blá. Então, você veja que para que a patente, para que vale a pena, eu tenho que ter um retorno de R$ 7.500 por ano com aquele produto. Dividindo, vamos fazer aqui umas continhas, né? Online, ao vivo e a cores essas continhas. R$ 7.500 dividido por 12 dá R$ 625. R$ 625 dividido por 30 dá R$ 20. É um almoço, né? Almoço no bandejão. Então, não justifica você correr o risco, não justifica você não se precaver. É claro, se você não tiver o dinheiro para fazer isso, então é uma outra questão. E,
obviamente, você pode, a partir dessa conta, você pode, de certa forma, fazer algumas aferições sobre os possíveis retornos. Então, aqui, veja, na sua concepção, o grande problema aqui é o retorno. Vamos supor que eu queira tomar decisões ou ao contrário, eu preciso saber quanto é o retorno para que eu tome determinadas decisões. Por exemplo, até para escolher quais patentes quais objetos de patente eu vou efetivamente proteger, ou quais objetos de patente eu vou restringir ou eu vou liberar o seu uso. Então, isso é muito importante. Aí, lembrando que existe a possibilidade de você ter um sistema mais nuvem. Aí, o valor médio esperado que a gente usa nesse evento é o valor médio esperado obtido através do cálculo de uma integral, né, usado aquela integral com a gaussiana. No fim, vai dar a média. No fim das contas, vai dar a média possível aí, nesse valor. O outro método de precificação, então, é qual? É você usar o conceito de fluxo de caixa descontado, que ele se baseia no valor presente líquido em um determinado projeto. Então, o fluxo de caixa descontado, o que é? Seria C0, que é o custo inicial. Então, esse é o valor, em geral, negativo, né? É o investimento inicial. E a soma do fluxo de caixa ajustado pela taxa de juros. Porque, veja, R$ 100 hoje, eu tenho que pegar um dinheiro que está lá na frente, que eu vou receber lá na frente, R$ 100 que eu vou receber lá na frente, e trazê-lo para o presente. Então, quanto que eu tenho que pôr no banco hoje para que daqui, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, dependendo do número de períodos, eu tenha R$ 100. Essa é a lógica. Ou vice-versa, né? Então, eu quero saber, bom, R$ 100 que eu vou ter no meu fluxo de caixa lá na frente, lembrando que o fluxo de caixa é receita menos despesa. Quanto ele vale hoje? Aí eu vou somar toda a vida útil do meu projeto, toda a vida útil do meu possível produto, ou toda a vida útil daquela minha solução tecnológica, fazer uma previsão de quanto eu vou ter de retorno por aquela solução tecnológica, e aí eu vou somar tudo em valor presente. Por isso que é valor presente líquido. E é valor presente líquido porque eu subtraio o investimento que eu tive que fazer para chegar naquele produto. Isso é muito importante. E essa é a grande questão que se levanta quando se defende o controle patentário, por exemplo, em fármacos, né? Produtos farmacêuticos, é que quem não desenvolveu, quem simplesmente copia, né, aquela solução, quem simplesmente faz uma engenharia reversa e utiliza aquilo e põe um produto na prateleira, ele não vai ter, ou vai ter um C0 muito menor do que o C0 de quem investiu, por exemplo, em pesquisa e desenvolvimento. Então, e quando eu falo pesquisa e desenvolvimento, eu não estou falando apenas em pesquisa, estou falando em desenvolvimento, porque, veja, o custo de desenvolvimento sempre é mais caro do que o custo de pesquisa. Sempre, sempre, sempre. E só que quando eu tenho a patente, olha só,
eu só tive até então o custo em pesquisa. Por isso que, estrategicamente falando, é importante. Se você tem como, é importante você fazer o controle, patentar, fazer o pedido de depósito patente. Porque o custo vai resguardar aquele custo que você vai ter em desenvolver. Se você perceber que, nesse meio tempo, que aquilo não gera um produto, na hora, no meio do desenvolvimento, você perceber que embancada é uma coisa em série, em protótipo, ou mesmo um protótipo mais industrial, a coisa se mostra inviável, aí você simplesmente abandona. E isso mais lá para frente nós vamos ver que isso tem um valor. Isso tem um valor, isso traz um valor positivo. Muito bem, essa aqui seria, essa é uma forma de você fazer uma valoração. É pegar, fazer uma planilha, fazer uma previsão de fluxos de caixa ao longo do tempo. E com essa planilha você chegar a conclusões, né, onde você pode fazer o VPL. Ou você pode pensar o seguinte: qual que vai ser a taxa interna de retorno dessa minha invenção, dessa minha tecnologia? E com isso, eventualmente, você pode usar até esse raciocínio para chegar a um valor de royalty, ou um valor mínimo de royalty. Que seria qual? Você pegar. Mas aí você tem que ver o fluxo de caixa e você tem que saber do que você está falando, né? O fluxo de caixa do produto ou o fluxo de caixa do ganho que você está tendo em ter exclusividade pelo produto. E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você vai ver o seguinte: tem que zerar. Tem que zerar. No fim das contas, no mínimo, tem que zerar. Então, o que eu tenho de investimento com o que eu vou ter de ganho. E para que isso zere, né? Aí eu vou chegar na taxa interna de retorno nesse meu produto, que é o I nessa equação. Quando você zera. Então, se você chegar no I, você tem o quê? Quando você chegar no I, você tem a taxa interna de retorno desse seu, vamos chamar de forma geral, desse seu projeto. Agora, olha que interessante. O fluxo de caixa descontado, quando o fluxo, em vez de você ter um fluxo de caixa, simplesmente o valor presente líquido, mas o fluxo de caixa descontado é o quê? Esse I não é os juros, esse I não é os royalties, esse I é o custo de capital. E o C leva em conta todas as operações. Observe isso. Observe que o custo de capital é o custo do dinheiro para você. Aí entra a questão de que o dinheiro custa diferente para pessoas diferentes, certo? Isso razoavelmente é entendido. Certo? O problema desse método, né, então, nós vamos ver daqui a pouco. Aqui eu vou apresentar um caso para vocês, né? Eu tenho uma sonda usada em medicina nuclear. Foi feita a patente, né? O pedido de patente, a patente foi requerido. A vida útil do projeto é de 10 anos, ou seja, essa sonda ela vai ter uma vida aí no mercado de 10 anos até ser superada por alguma nova tecnologia. A sonda importada ela custa R$ 15.000. E o custo da nova sonda custa R$ 3.000.
Então, eu peço que vocês façam uma proposta e uma contraproposta sobre se vale a pena eu fabricar, né? Se vale a pena eu fabricar essa sonda ou não. Veja que tudo isso é chutômetro. Eu não... Quanto vai ser o fluxo de caixa lá na frente? Eu não sei. Eu chuto. Aí eu contrato uma empresa de marketing ou especialistas em marketing, e a função deles é justamente fazer esse chute de uma forma, né, uma forma que o acerto seja o máximo possível. Mas é chute. É chute, você tem uma incerteza. Então você tem que resolver isso. Para resolver isso, nós temos, né, opções reais, que é uma conversa muito interessante. Opções reais é uma metodologia que vem do mercado, né? Ou seja, o mercado financeiro já está acostumado com ela. Ela não avalia apenas o valor proveniente do fluxo de caixa, e, pelo contrário, ela leva em conta o fato de você estar chutando e o fato de você ter uma incerteza. E é a mesma precificação usada em derivativos. Então, na nossa próxima conversa, nós vamos começar a falar sobre opções. Não percam o próximo episódio.